Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Páscoa, que nome lindo. As crianças pensam logo no ovo de chocolate, né? No coelhinho da Páscoa. O ovo é até um símbolo muito bonito de Páscoa, porque o que é a Páscoa? É a passagem da morte para a vida. Jesus é como, vamos imaginar um ovo, o pintinho lá dentro, o passarinho lá dentro, o patinho dentro do ovo. Ele sai por conta própria. O pintinho bica o ovo e sai quando é hora de nascer. O ovo simboliza a sepultura de Jesus. É verdade, Jesus estava no sepulcro e no terceiro dia ele saiu lá de dentro com a força própria dele. Explodiu, digamos assim, aquela pedra que fechava o túmulo. Por isso o ovo é um símbolo de Páscoa. A vela, o círio, outro símbolo lindo da Páscoa, é a luz. Coelhinho, porque coelhinho é símbolo de vida, de fertilidade, de fecundidade. Jesus traz vida, Jesus nos faz fecundos no amor. Jesus nos faz férteis no amor, meu irmão, para que haja vida nos outros corações também, que haja vida na nossa família. Páscoa, Pascha, passagem daqueles nossos irmãos hebreus que passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, que passaram da escravidão para a vida livre. Páscoa, passemos da morte para a vida, passemos de uma vivência de ódio, de mentira, de injustiça, para Deus, que é o justo, que é o verdadeiro e que é vida, que é graça. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Espírito Santo repousa. Que a paz esteja convosco. Tomé. Tomé. Tens me chamado por tanto tempo, e agora que estou aqui, não vais falar comigo? Oh, meu Senhor, por favor, perdoa-me. Minha fé me abandonou. Perdoa-me. Eu te darei a prova. Aproxima-te. Não, mestre. Eu não preciso de prova alguma. Não preciso de prova. Vem. Eu acredito. Toque as minhas feridas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Toca a minha mão. Toca ao meu lado. Tens fé agora?
meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Tomé, vem. Olha para mim. Tu creste, Tomé, porque me viste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Hoje eu quero restabelecer a verdade. Tomé, um homem de grande fé. Ou, se quiserem, Tomé, um incrédulo e um homem de fé. Sim, porque Tomé, no evangelho de hoje, vamos ver, hoje é a festa dele, hein? Ele vai dizer aqui que, segundo o evangelho de São João, Tomé, chamado de Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros contaram depois, vimos o Senhor. Os discípulos contaram, vimos o Senhor. Ele não duvidou de Deus, ele duvidou dos discípulos. O que era mais ou menos, naquela época, hein, não era tão absurdo assim. E depois disso, diz o próprio Tomé, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Ele ficou então famoso e conhecido, espalharam por todos os cantos que era um homem incrédulo. Mas veja o que acontece. Agora eu vou restabelecer a verdade. 8 dias depois, estavam todos reunidos em casa e Tomé estava com eles. E aí vem a cena. Jesus entrou, pôs-se no meio e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E o que diz Tomé? Meu Senhor e meu Deus. É o primeiro dos apóstolos que faz a profissão de fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar alguém de Senhor e de Deus eram atributos próprios a Yahvé no Antigo Testamento. Somente Deus pode ser chamado de Senhor e de Deus. Ele reconhece em Cristo, na humanidade de Cristo, a sua divindade. E como diz Santo Agostinho, ele tocou no homem e acreditou que era Deus. Grande ato de fé de Tomé. Por isso é que Santo Agostinho diz que muita gente tem a fé pendurada no dedo de Tomé, porque justamente ele tocou e acreditou. Portanto, vamos pedir a ele, São Tomé, grande apóstolo, e por intercessão sempre de Nossa Senhora, que a nossa fé seja cada vez mais alargada e o nosso desejo de tocar em Deus, ou mais ainda, de Deus tocar em nós por meio da Eucaristia, o quanto antes esse desejo seja realizado e as igrejas abertas eu possa receber mais uma vez a Jesus Eucarístico e dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Páscoa quer dizer ressurreição, né? Jesus morreu na cruz por nós, padeceu o pior suplício que um homem poderia passar na sua vida. Eu fico pensando alguém ficar preso simplesmente por 3 pregos, né? Pendurado durante 3 horas até a morte. É o amor de Deus por nós. Deus morre na cruz por nós. Algo inimaginável, algo que não tem reflexão humana que possa abranger totalmente esse mistério de amor. Como diz São João, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? São João começa a narrativa da Santa Ceia, lá no seu Evangelho, capítulo 13, dizendo isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, nós todos, amou-os até o fim. Foi até a cruz pela nossa salvação. Mas ressuscitou. Né? Ele disse aos apóstolos, depois de 3 dias eu ressuscitarei. E ressuscitou.
triunfante da morte. A morte não podia conter o Senhor da vida. A corrupção não podia destruir o corpo daquele que é o Senhor da vida, o Senhor da criação, o Senhor do mundo. Então Cristo ressuscitou. São Paulo diz, esta é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vazio. Tudo que nós fazemos é vazia a nossa fé. E a ressurreição de Jesus é algo real. Ele apareceu, São Paulo diz, para mais de 500 do seu tempo. E apareceu a Pedro, apareceu a Tiago. São Paulo diz, depois apareceu a mim, por último, porque eu fui perseguidor da igreja. E que coisa bonita, Jesus ressuscitado, ele conversa com os apóstolos durante 40 dias. Faz de Pedro o chefe da igreja, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro ficou assim triste, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mas Jesus passou por cima disso e confirmou o primado de Pedro. Você vai ser o chefe da igreja. Então, meus irmãos, celebrar a Páscoa é celebrar essa alegria. Cristo ressuscitou e vai ressuscitar cada um de nós que viver com Ele, que obedecer às suas leis, que viver conforme o Evangelho, que trabalhar pela construção do reino de Deus, que obedecer os mandamentos do seu Pai. Cristo vai nos ressuscitar, porque com a sua morte, diz a liturgia, Ele quebrou a morte. Ele destruiu a morte com a sua morte. Matou a morte com a sua morte. São Tomás de Aquino dizia que existem 2 mortes. A primeira morte é quando a alma se separa do corpo. Todos nós vamos passar por essa. Mas a segunda morte, São Tomás de Aquino diz, essa é muito pior, é quando a alma se separa de Deus. Aí é por toda a eternidade. Para que a nossa alma não se separe nunca de Deus, para que na eternidade a gente possa viver a bem-aventurança de Deus, ou seja, a felicidade de Deus, então Cristo ressuscitou. Por isso é preciso viver a Páscoa com muita alegria, mas também com muita preparação. Na vigília da Páscoa, na noite do sábado, nós renovamos as promessas do nosso batismo. Nós cantamos a ladainha dos santos que estão no céu, intercedendo por nós sem cessar. Tudo isso é a nossa fé. Tudo isso é a nossa alegria do Cristo ressuscitado que vem trazer vida nova. Então, desejando uma feliz Páscoa a você, eu desejo aquilo que São Paulo disse aos Gálatas. É para a liberdade que o Cristo nos libertou. Não volte à escravidão do pecado. Não volte para a escravidão da morte. Não volte para os vícios. Não. Comece hoje uma vida nova em Cristo Jesus. No próximo domingo, o primeiro domingo depois da Páscoa, a igreja celebra a festa da Divina Misericórdia. É uma festa nova que o Papa João Paulo II instituiu e que, na verdade, foi um pedido insistente do próprio Jesus a uma santa, Santa Faustina Kowalska, que inclusive era polonesa e que o Papa João Paulo II foi quem conduziu o processo de beatificação e depois também de canonização desta santa. Essa santa escreveu o Diário de Santa Faustina, muito conhecido, e ela recebeu de Jesus esse pedido, que pedisse à igreja que instituísse a festa da Divina Misericórdia após o domingo da Páscoa, no domingo seguinte. Por quê? Porque no domingo seguinte, a Páscoa, a igreja coloca aquele evangelho que é da instituição da Sagrada Confissão. Jesus, que no dia em que ele ressuscitou, aparece para os apóstolos no cenáculo no mesmo dia em que ele ressuscitou e institui o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, da confissão. Jesus apareceu no cenáculo, os apóstolos com medo, trancadas as portas, com medo dos judeus. Jesus apareceu sem abrir as portas, nem rasgar as paredes, porque agora é um corpo ressuscitado que não precisa mais de espaço para existir, portanto pode atravessar a parede.
E Jesus disse a eles, não é? Soprou sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Fez como que um Pentecostes adiantado, porque o sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 e seguintes. Então nós temos que nos confessar com o sacerdote da igreja. Por quê? Porque é mandato de Cristo. Não é porque os padres querem, porque a igreja quer, porque Cristo quer, porque Cristo mandou. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Jesus, na verdade, ele estava ansioso para distribuir o perdão. Por quê? Porque ele morreu na cruz para isto, para conquistar o perdão dos pecados da humanidade. São João o apresentou dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o Cordeiro de Deus? Se você for olhar lá na Bíblia, no livro do Levítico, dos judeus, o Cordeiro de Deus eram aqueles dois cordeirinhos que os judeus sacrificavam no templo, o sumo sacerdote, ao nascer do sol às 6 da manhã e ao pôr do sol às 6 da tarde, para que o sangue desse cordeiro perdoasse o pecado do povo diante de Deus. Mas era apenas uma prefiguração, uma imagem do verdadeiro sacrifício de Cristo. Porque o sangue de cordeiros, de bodes e de touros não pode perdoar os pecados, mas o sangue de Cristo sim. Porque é o sangue de um homem que também é Deus. Portanto, é uma vida oferecida em holocausto que tem valor infinito. Então, Jesus institui o sacramento da confissão no mesmo dia da ressurreição. Ele quis deixar claro: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Essa é a lógica da salvação no coração de Deus. O Pai envia o Filho envia a igreja. É sempre assim. Por isso o perdão é distribuído pela igreja. E a festa, então, da misericórdia é a festa do perdão. É a festa do coração de Jesus. Esse coração que é humano. Jesus mostrou esse coração a Santa Margarida Maria Alacoque, lá por volta do ano 1623, e disse: Maria, o meu coração é um coração humano. Ou seja, ele conhece a nossa miséria, conhece a nossa fraqueza e vem para perdoar os nossos pecados. Quando a gente está arrependido, quer mudar de vida, Jesus é o primeiro a nos dar o seu perdão. Então, esse é todo o sentido profundo da festa da misericórdia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora